Há quanto tempo você quer fazer uma escolha diferente na sua vida e você não consegue? Há quanto tempo você está vivendo uma situação que não é muito legal, que está te incomodando, está num trabalho que não gosta, numa cidade que não gosta e não consegue sair disso? Ou então você acabou de se dar conta disso, mas você já está querendo se mexer e é hora de sair dessa situação? E há quanto tempo você quer viajar, quer conhecer o mundo, quer fazer um intercâmbio e sempre achou que fosse impossível e por isso você foi deixando pra lá, foi deixando pra lá, e agora que você viu já se passaram alguns anos, alguns meses e você não deu nem início na realização desse sonho? Bom, se você tá com isso na cabeça, fica comigo aqui nesse vídeo que a gente vai falar sobre fazer escolhas, sobre retomar o poder da nossa vida para que a gente consiga traçar as metas atingíveis pra gente conhecer o mundo, viajar, fazer o intercâmbio da maneira que a gente queira. Então fica aqui comigo e acompanha esse vídeo. O meu nome é Ana Cita e aqui nesse canal a gente fala de intercâmbio, de viagem para o exterior e todas as dicas para que você consiga planejar tudo de uma forma muito barata, de uma forma econômica. Então se você tem interesse nesse assunto, já se inscreve aqui no canal e também curte esse vídeo e vamos lá, vamos pro assunto desse vídeo. Bom, eu acredito que muito disso daí da gente não realizar o sonho de viajar, de conhecer o mundo, de fazer o intercâmbio, vem por conta de duas coisas. O primeiro é que antigamente, aí há um tempinho atrás, vamos dizer assim, há uns 10 anos atrás, quando a internet não era tão presente na nossa vida, quando a gente não tinha esse mundo de informações que a gente tem hoje acessível na internet, a gente achava que viajar para o exterior era coisa de rico, de milionário, que era uma realidade muito distante da maior parte da população brasileira e que sempre seria muito difícil e a gente nem sonhava muito com isso, né? Pelo menos lá quando eu era adolescente, na minha cidade, o máximo do exterior que a galera viajava era pro Paraguai. E ainda assim, bem de vez em quando. E uma outra coisa é a gente achar que pra gente fazer uma viagem pro exterior, a gente fazer um intercâmbio, a gente precisa necessariamente de uma agência para nos auxiliar. E aí pagar 30, 40, 50 mil reais de um pacote de uma agência de intercâmbio para estudar em outro país. Mas hoje, com a internet, com esse tanto de informações que a gente tem aqui na mão, tudo tá muito mais fácil e a gente não precisa disso. Então, viajar deixou de ser uma coisa para rico faz tempo, é uma coisa para quem se organiza, para quem pesquisa, para quem entende disso daí. E você não precisa mais gastar uma fortuna, nem para fazer seu intercâmbio. Para fazer o intercâmbio, você tem milhares de outras possibilidades que você vai gastar muito menos sem ter que desembolsar aqueles valores altíssimos que a gente costumava ver. Uma delas é o intercâmbio voluntário, que eu falo muito aqui nesse canal. E eu tava lendo uma pesquisa esses dias e eu acabei associando com essa nossa realidade. Essa pesquisa foi feita por um ex-professor da Universidade da Pensilvânia, é um psicólogo chamado Martin Seligman. Ele fez uma pesquisa que era o seguinte, 2 etapas. Na primeira etapa, ele colocou alguns cães dentro de uma sala que eles levavam choque através ali do piso da sala. E eram 3 grupos de cães. Um grupo desses cães, eles levariam choque o tempo todo. Aliás, não o tempo todo, né? Mas sempre que tinha choque, eles iam levar o choque, independente do que eles fizessem. Não tinha nenhum mecanismo que eles pudessem aprender ou apertar um botão, alguma coisa que eles pudessem fazer para que os choques cessassem. Não existia. Eles iam levar choque independente do que eles fizessem. Um outro grupo de cães também levava choque, mas eles tinham disponível um mecanismo em que se eles pressionassem, o choque parava. E um outro grupo de cães nunca levou choque. Essa foi a primeira etapa da pesquisa e depois, na segunda etapa, ele colocou esses mesmos grupos de cães, só que em uma realidade diferente. Era uma sala dividida no meio, sendo que metade dessa sala dava choque e a outra metade não dava choque. Só que o que separava essas duas metades era só uma cerquinha baixinha. Então, para os cães irem da parte que dava choque para a parte que não dava choque, eles só precisavam pular essa cerca e ir para o outro lado. E aí eles colocaram esses 3 grupos de cães nessa mesma situação. E qual foi o resultado disso daí? Bom, o grupo de cães que nunca levou choque e o outro grupo de cães que levava choque, mas que eles tinham um mecanismo para fazer com que o choque parasse, eles rapidamente se mudaram da parte que dava choque para a parte que não dava. Foi muito rápido, eles só pularam essa cerquinha. Agora, o outro grupo de cães, que na primeira etapa da pesquisa levava choque o tempo inteiro, demorou muito para se ligar e para se mudar daquela parte que dava choque para outra parte que era mais confortável. Alguns até chegaram a deitar no chão, porque eles se acostumaram que, independente do que eles fizessem, eles continuariam levando choque. E isso daí veio de muito tempo. Então, eles passaram a pensar que, independente de qualquer coisa, eles continuariam levando choque, então não adiantava eles buscarem nada diferente.
Se eles ficassem ali, se eles tentassem sair, se eles tentassem encontrar alguma saída, eles continuariam levando choque. E como isso veio de muito tempo, eles pararam de procurar uma solução para aquele problema, mesmo aquilo sendo algo que machucasse, algo muito desconfortável. Quando eles tiveram a oportunidade de ir para uma outra realidade, para uma sala melhor, mais confortável, eles não foram, simplesmente porque eles não procuraram por uma saída, eles não procuraram por uma resolução desse problema, pelo fato de já estarem muito acostumados que nada melhoraria aquilo. E pensando nisso, eu comecei a fazer uma reflexão em relação ao que a gente vive aí, o que você pode estar vivendo, o que eu vivi por muito tempo, de que uma vez que a gente aprende que a gente não pode controlar uma situação, a gente deixa de buscar saída para aquilo, mesmo que seja algo que incomode demais, algo muito desconfortável, algo que machuque a gente. Uma vez que a gente aprendeu que nada do que a gente fizer vai melhorar aquela situação, a gente simplesmente deixa de buscar uma solução e a gente aceita o que tá vindo. A gente passa a acreditar que nada pode ser mudado, independente do que a gente fizer, e com isso a gente acaba desaprendendo a fazer escolhas. Porque tudo isso, toda essa revolução na nossa vida, ela depende da gente fazer uma escolha de querer sair daquela situação desconfortável que a gente tá. E uma vez que a gente desaprende a fazer essas escolhas por conta de uma situação ruim, por um tempo muito prolongado, a gente passa a aceitar tudo que a vida manda pra gente, ou que outras pessoas mandam pra gente. E eu acho isso daí muito ruim, principalmente por dois motivos. O primeiro é que a gente acaba se conformando naquela zona de conforto que não é muito confortável, mas que também não é de todo ruim. Você consegue ficar ali empurrando com a barriga numa situação que não te faz feliz, em algo que você não tá se sentindo completo, mas é algo que você pode suportar, não é nada insuportável. Então você suportando aquilo por muito tempo, você empurra aquilo por muito tempo. E aí você deixa de viver um monte de coisas legais e sonhos que você gostaria de viver. E a outra coisa que eu acho que isso aí tá totalmente ligado é a gente deixar de ter autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade é a chave pro sucesso em várias coisas da nossa vida. Porque a gente precisa entender que a maior parte das situações que estão acontecendo na nossa vida, elas podem sim ser controladas. E a gente é que tem que tomar esse controle. Então, uma vez que a gente deixa essa autorresponsabilidade de lado e a gente aceita que o que mandam pra gente é o que a gente vai ter que ficar mesmo, a gente passa a culpar tudo que tá de externo pelos nossos fracassos e pela não realização dos nossos sonhos. E aí que a gente tem que parar para enxergar que não tem que ser assim. A gente tem que assumir as rédeas da nossa vida, a gente tem que voltar a assumir o controle para que a gente consiga fazer escolhas que futuramente nos façam muito feliz. Então, o que eu quero te falar sobre esse experimento, por que eu trouxe isso daqui nesse vídeo, é que talvez você esteja vivendo essa situação. Talvez nesse momento você seja ali o cachorrinho que levou choque durante muito, muito tempo e passou a pensar que nada do que você faça vai mudar a sua situação. Mas principalmente falando de viagem para o exterior e de intercâmbio, que é o que eu falo mais aqui nesse canal, eu tô aqui para te dizer que você pode sim mudar essa realidade. Que se o seu problema for dinheiro, como que é o que a maior parte das pessoas me relatam, ou se for qualquer outro, você pode sim, de forma que você se organize e você se planeje para mudar de vida. É lógico que muitas vezes você não vai fazer isso em uma semana, em 2 dias, em 1 mês. Você vai precisar de um tempo para se planejar e para se programar. Mas se você começar hoje a fazer esse planejamento, você vai conseguir, dentro do seu prazo, realizar o seu sonho e mudar de vida e sair dessa situação, sair do piso que está te dando choque, mas você está conseguindo sobreviver ali. Então agora a gente vai entrar na segunda parte desse vídeo, que é o que eu quero falar pra gente traçar metas. Como é que eu vou te ensinar a traçar uma meta atingível para que você consiga planejar o seu intercâmbio e realizar esse intercâmbio dentro do prazo que você mesmo vai estipular. E é traçando essas metas e colocando todo o seu planejamento em prática que você vai deixar de ser a pessoa que fala: eu não consigo viajar, eu nunca vou conseguir fazer o intercâmbio, é meu sonho, mas eu gostaria muito de viajar e de fazer o intercâmbio, mas eu não consigo. Eu preciso aprender inglês, mas eu não consigo. Eu gostaria muito de aprender inglês. E você vai deixar de ser essa pessoa, para que você passe a ser a pessoa que de fato faça o que precisa e o que gostaria de fazer. Você vai deixar de simplesmente dizer que gostaria muito, que é seu sonho fazer um intercâmbio, e em breve você vai estar viajando e fazendo seu intercâmbio. Então vamos lá.
Primeiro de tudo, para que você consiga voltar a fazer escolhas, você precisa entender quais são as suas opções, quais as opções que vão te deixar feliz. Porque depois de muito tempo numa situação dessas, a gente até deixa de sonhar, a gente até esquece do que a gente gostaria de fazer. Então, começa de novo a ouvir seu coração, a tentar entender o que está faltando na sua vida, o que você gostaria de colocar na sua vida, o que você gostaria de modificar. E vai escrevendo. Começa a escrever isso daí, coloca no papel para que você consiga enxergar e se lembrar dos seus sonhos e se lembrar do que realmente faz o seu coração bater mais forte. Só que também saiba que saber de tudo isso é muito importante. Só que mais importante que saber de tudo isso é você começar a agir. Porque só saber, só entender, só buscar isso daí dentro de você é importante, só que é só a primeira etapa. Agora você precisa começar a agir para que você consiga atingir esse objetivo. E a melhor maneira de você chegar nesse objetivo é traçando metas. E essas metas precisam ser atingíveis para que você fique feliz quando você conseguir atingir cada uma delas, né? E a primeira coisa que eu quero te falar é que verbo não é meta, tá? Então, eu vou emagrecer, eu vou economizar, eu vou viajar, nada disso é meta. Isso daí é só um desejo. Isso daí pode estar na sua listinha ali de cima, tá? Porque é só o desejo, é só o que você tá acessando novamente dentro de você. Mas tá longe de ser uma meta, porque não é nada específico e não tem uma estratégia por trás disso. Então, uma vez que você colocou todos esses seus desejos, comece a pensar qual deles é o mais importante para você, quais são as suas prioridades. E vai enumerando. Faz aí qual que é o primeiro de todos que você vai resolver e vai colocando até o final. E comece do primeiro. Primeira coisa também, colocar uma data para você finalizar esse processo de planejamento e para que você atinja a sua meta. E você, no caso, vamos falar aqui, pegar esse exemplo de viajar e de fazer um intercâmbio, né? Mas você pode usar para outras coisas também. Então, a primeira coisa, colocou a listinha, acessou todos os seus desejos, entendeu qual é a prioridade e agora você coloca uma data para sua prioridade, porque é em cima dela que a gente vai começar a trabalhar. E não muda essa data. Comece com uma data que seja atingível, não vai colocar daqui 2 dias, porque você sabe que você não vai chegar lá muito provavelmente, né? Falando de intercâmbio de viagem, coloque uma data que seja atingível para você e não mude essa data por nada. Você vai chegar lá na data correta. E agora a gente vai transformar esses desejos em metas. E veja só a diferença de eu preciso economizar, que é um desejo, na verdade, né? Não é uma meta, pra eu vou economizar R$5.000 até o dia 31 de dezembro de 2020, porque eu quero fazer um intercâmbio para aprender inglês. Tá vendo como é muito mais específico, como você já começou a enxergar muitas outras coisas que você precisa fazer, e não só eu preciso economizar ou então eu quero viajar. Então é aí que a gente começa. Primeiro você vai colocar quanto você precisa, quanto de dinheiro você precisa. Muita gente me fala que não viaja, que não faz intercâmbio porque é muito caro, mas você sabe quanto custa? Se você não sabe quanto custa, fica ligado aqui no meu canal, fica ligado no meu Instagram também, porque eu sempre estou ensinando como fazer o planejamento financeiro do seu intercâmbio, da sua viagem, passo a passo com tudo que você precisa saber. Mas então descubra primeiro quanto vai custar. E isso daí não tem que ser no achômetro, tá? Você tem que realmente calcular e ter base para fazer esse cálculo, para você entender quanto vai custar a sua viagem. Então, primeiro de tudo, você vai entender quanto vai custar para você colocar ali na sua meta. O segundo, né, colocar a sua data. E aí você vai colocar um motivo, o porquê que você quer guardar esse dinheiro, o porquê que você precisa fazer essa economia. E vai escrever também para que isso vai servir. Então é aí que a gente coloca, né, tem todos esses dados aí, esses 4 etapas dentro dessa frase, de que eu vou economizar R$5.000 até 31 de dezembro de 2020 para fazer intercâmbio porque eu quero aprender inglês. Então tá tudo dentro dessa frase. Leve ela para sua realidade e coloque quanto você precisa guardar de dinheiro, veja quanto que você já tem, ou se você não tem nada, não tem problema, começa agora a fazer a sua poupança, a guardar o seu dinheiro, a investir o seu dinheiro para que futuramente você consiga realizar. Então coloca a sua data, coloca o valor, coloca o motivo e o porquê você quer fazer isso daí. A partir de agora, você consegue visualizar uma meta muito mais concreta, uma meta atingível, algo que você consiga realmente correr atrás. E uma vez que você fez tudo isso, escreveu isso daí, você está conseguindo visualizar, agora é hora de traçar a estratégia. Porque só ter isso daí também, sem estratégia, não vai te fazer chegar lá. E para traçar a estratégia, que nesse caso é o financeiro, né, que está impedindo, você está precisando guardar dinheiro, então eu precisava economizar. Então, nesse exemplo, né, eu gosto muito de criar submetas. E eu acho essas submetas muito importantes. Por quê? Quando você coloca aí, vamos supor que seja R$5.000 e que isso seja uma realidade muito distante para você, você não sabe nem por onde começar.
Então, quando você só coloca 5 mil reais até dia 31 de dezembro desse ano, você fala, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Por onde eu começo? Não sei, nunca consegui guardar esse dinheiro, como que eu vou fazer? E aí que entram as submetas. Uma vez que a gente traz isso daí mais próximo da gente, tá lá em 31 de dezembro de 2020, né? A gente tem aí praticamente um ano inteiro. Mas se a gente trouxer isso para algo, uma data mais próxima, para daqui 2 semanas, para daqui 1 semana, então cria essas submetas. Pegue o seu valor total que você vai precisar guardar, divida ele para cada mês desse ano e depois você divida o valor mensal em cada semana. Porque quando você traz para sua semana, você vai conseguir enxergar o que está te fazendo não cumprir essa meta. Uma vez que você tem uma meta semanal, quando você for sair no final de semana, quando você for comer um lanche do McDonald's e pagar 30 reais, quando você for para uma balada e gastar 200 reais, quando você for sair com os amigos para ir no cinema e gastar 100 reais também, você vai parar para pensar que isso daí está saindo do seu planejamento, do seu sonho maior. Você vai estar abrindo mão do seu grande sonho de viajar e de fazer um intercâmbio para fazer alguma coisinha ali no final de semana que logo você vai esquecer, que às vezes nem vai ser tão legal assim, que você só tá indo porque você não tem o que fazer. Então, uma vez que você enxerga isso daí, da onde tá saindo esse dinheiro, que ele poderia estar indo pro seu sonho maior, eu acredito, pra mim, fica muito mais fácil de eu conseguir guardar. Porque eu tô ali vendo, é como se a gente fosse fazer dieta. Se você, que nem eu, que já fez um monte de dieta na vida, quando a gente começa a fazer dieta, num primeiro momento, você tá desanimado. Porque você já tá ali desconfortável, não tá muito legal com a situação, você não tá gostando muito do seu corpo, você tá querendo ficar mais fininho, mais sequinho. Então, no primeiro momento é difícil. Vamos colocar aí que você quer emagrecer 10 quilos. Nossa, tá longe pra caramba. Imagina o tanto de coisa, tanto de tempo que você tem que ficar em dieta, tanto de exercício físico que você vai fazer pra atingir essa meta. Agora, se você pensar em 1 quilo só, você trouxer isso daí para mais próximo da sua realidade, a coisa fica um pouquinho mais fácil, né? Porque tá mais próximo para você atingir. E aí, no começo da dieta, você tá lá com a sua roupa apertada, tá desconfortável, não tá legal. Você fez 1 semana de dieta, não sentiu muita diferença não, tá meio igual. Fez 2 semanas de dieta, já parece que ficou um pouquinho mais folgadinho. Aí fez 1 mês de dieta, já ficou mais legal. E aí você começa a ver resultado. Uma vez que você tá vendo o resultado, você consegue ver a luz no fim do túnel e você vai animar para você chegar lá. Então, a mesma coisa para guardar dinheiro, para fazer seu intercâmbio ou fazer sua viagem. Uma vez que você guardou, você tem 0, você guardou 100, você fala, nossa, tá longe, eu não vou conseguir fazer nada com esse 100. Semana que vem você guardou 200, na outra semana você guardou 300, deu 1 mês, fez 400. Em 2 meses deu 800, daqui a pouco você já tem 1.000 reais, que já é 1/5 do que você precisa para fazer a sua viagem. Só um exemplo, né? Depende de onde você vai, de qual vai ser a sua viagem. Eu já fiz um intercâmbio para Inglaterra aqui de 3 meses com 4.400 reais, contando tudo, passagem. Então, é possível sim você viajar e fazer um intercâmbio para um lugar super legal com 5.000 reais. Eu tô dando esse exemplo, mas leve ele para sua realidade. Então, uma vez que você vai colocando as suas submetas e você vai atingindo essas submetas, você vai ficando muito mais animado, porque você vai enxergando que o seu sonho vai se aproximando também. Então, trace a sua meta, depois coloque essas submetas. E aí você precisa agora entender o que você vai fazer para atingir as suas submetas. Por quê? Você vai ter, provavelmente, vamos falando aqui de dinheiro, né? 2 opções, que são as principais. Uma delas é você trabalhar mais e a outra é você economizar mais. Porque se você precisa guardar dinheiro, você não teve nada guardado até hoje, você vai precisar fazer alguma dessas coisas. E se você tiver que economizar mais, você vai entender semana a semana o que você tem que deixar de gastar, o que você tem que deixar de lado, o que você estava acostumado, o que você vai abrir mão para você colocar ali no seu cofrinho do seu sonho. Já se a sua estratégia, se você me falar, Ana, eu não tenho da onde tirar, eu não consigo economizar mais nenhum centavo, você vai precisar trabalhar mais. E se você não tiver como procurar um emprego, como fazer hora extra no seu trabalho, você pode vender qualquer coisa. Comece a pesquisar aqui sobre vender alguma coisa para que você consiga fazer dinheiro. Se você sabe cozinhar, faça brigadeiro, faça bolo de pote para vender. Isso daí vende muito e você vai ver que é fácil você atingir pelo menos aí 100 reais por semana fazendo isso. Vende pão, enfim, se você não souber cozinhar, vai lá e compra bijuzinho, vende água no semáforo. Tem muita gente viajando o mundo fazendo isso. Eu conheço várias pessoas fazendo intercâmbio que venderam água no semáforo, que venderam brigadeiro, que venderam paçoca, que venderam sanduíche na praia, que venderam
venderam roupa e fizeram o que fosse preciso, que fizeram faxina, o que fosse preciso para atingir a sua meta. Mas tenha essa meta financeira, se esse for o seu problema, que é a maior parte das pessoas, por isso que eu tô focando nisso. Tenha sua meta financeira, tenha uma data, traga isso daí, deixe tudo isso daí específico e entenda dentro de você qual o motivo de você estar querendo fazer isso. E esse motivo tem que ser forte o suficiente para você aguentar quando você estiver vendo que você está tendo que abrir mão de algumas coisas e que você está tendo que trabalhar mais e se esforçar mais. Mas vale a pena. Eu trabalhei durante 4 anos antes de vir para esse meu intercâmbio aqui para a Europa, que é um intercâmbio que eu não tenho data para voltar. Antes disso, eu estava em outro intercâmbio na Califórnia. E quando eu voltei, eu estava sem grana. Então eu precisei sim me organizar e me planejar muito durante 4 anos trabalhando e guardando dinheiro para que eu conseguisse hoje estar aqui viajando por um tempo mais longo. Então, nada é rápido, tenha em mente que provavelmente você vai precisar abrir mão de algumas coisas por um tempo prolongado, mas vale muito a pena. Você vai ver que sair dessa situação de não estar conseguindo fazer escolha, de estar aceitando tudo que jogam em cima de você e estar se sentindo preso em algo que te deixa desconfortável, em algo que te deixa muito distante de realizar os seus sonhos, não é legal. E que você pode sim trabalhar para isso e para mudar essa realidade. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que você tenha conseguido enxergar que provavelmente algo que esteja te impedindo de fazer suas escolhas pode ser mudado e que você consegue sim fazer o seu planejamento financeiro e traçar uma meta atingível para estar aí no mundão viajando e sendo muito feliz em breve. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e também me acompanhar no meu Instagram. Eu vou deixar o link do Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo, é só você clicar e eu tô te esperando lá.